Olá, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre o direito de visitas aos filhos menores. Aqui temos percebido uma crescente nas discussões judiciais a respeito das visitas presenciais, se elas devem ou não ser suspensas durante esse período de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. Temos percebido que a pandemia, o período de isolamento, ele tem sido estendido a cada dia por determinado período em razão do aumento do risco de contágio. Isso é uma questão que tem que ser muito considerada e observada por ambos os genitores na questão da visitação aos filhos, tá? Por que eu digo isso? Pelo seguinte, esse menor, esse adolescente, ele tem o direito de ter a sua integridade física, psíquica, emocional resguardada em primeiro lugar. E isso está previsto não só na Constituição Federal, assim como no próprio Código Civil, mas especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o princípio do melhor interesse do menor. O que esse princípio reza? Ele reza que o interesse do menor e da criança vai prevalecer sobre qualquer coisa, tá? Então, se o menor for exposto a risco para que essa visita presencial aconteça, o interesse dele deve prevalecer e a visita não acontecer, tá? Até por isso que muitas discussões judiciais estão surgindo nesse período. Alguns pais tomam a própria iniciativa de ajuizar medidas pedindo a suspensão do próprio direito de visita, outras são os genitores que detêm a guarda que solicitam essa suspensão, e a discrepância nas decisões dos tribunais ainda existe. Não houve uma pacificação nesses entendimentos. O ponto comum de todas as decisões é justamente o interesse dessa criança, desse menor. Devendo ser observado, principalmente, a questão do vínculo entre esse menor e esse genitor que tem o direito de visita. Esse vínculo deve ser preservado e, para isso, se a visita presencial não é possível, tem que procurar um meio paralelo, facultativo, opcional, para que essa visita aconteça. E como que tem sido resolvida essa situação? Muitos chegam ao consenso de realizar essa visita através dos meios virtuais, através dos aplicativos de videochamadas, videoconferências, a exemplo do WhatsApp, a exemplo do Zoom, a exemplo do Skype. Sabemos que tem uma infinidade de aplicativos hoje disponibilizados na rede que permitem esse convívio entre as pessoas, que aproximam as pessoas apesar da distância, né? Fazem com que as pessoas tenham contato, mesmo que não haja contato físico. E para que esse vínculo entre pais e filhos não se dissipe, não sofra prejuízo em razão desse isolamento social, muitos tribunais, muitos juízes têm aconselhado a visita por meio virtual. Mas isso não significa que a visita presencial não possa acontecer. Ela pode permanecer sendo realizada da forma como foi definida, desde que observe se o ambiente em que essa criança está não oferece risco à sua saúde, se a pessoa com que essa criança ficará na presença não lhe trará nenhum risco de contágio, se o transporte que vai levar essa criança até o local da residência do genitor que tem o direito de visita é público, é privado, se ele vai estar no meio de aglomerações de pessoas onde o perigo de contágio é maior. Isso são pequenos pontos que devem ser observados dentre tantos outros.
Mas eu volto a frisar, o ponto mais importante a ser observado, o interesse da criança e do menor. Deve prevalecer entre os pais, entre os juristas, entre os advogados, os juízes e todos os profissionais envolvidos nessa área, o resguardo desse menor. Se a integridade física dele, que é a questão em principal discussão agora por causa do contágio do coronavírus, for exposta a risco, a visita presencial deve ser suspensa, pelo menos durante o período de quarentena ou de isolamento, podendo ser retomada após a liberação, após a conclusão de que não há mais tanto risco de contágio. E, havendo essa impossibilidade da visita presencial, é importante que os genitores entrem num consenso e utilizem-se dos meios virtuais para que esse convívio permaneça. Afinal, tantas outras relações estão sendo mantidas através dos meios virtuais, por que não o vínculo entre pai e filho, mãe e filho? O importante aqui é observar o interesse da criança. E assim, se você tem alguma dúvida, você vem passando por situação semelhante, procure um profissional habilitado, um profissional especializado, tire as suas dúvidas, peça orientação, tente fazer tente chegar numa solução amigável. Se não possível, procure o judiciário. Ele está aí para ajudar a resolver essas questões, tá? Espero ter ajudado um pouquinho no esclarecimento dessas questões e volto a frisar que o importante é observar o interesse do seu filho. Observe se para ele é importante a presença do genitor que tem o direito de visita e ela não pode acontecer de forma presencial, procure um meio alternativo. Tentem entrar num consenso, deixem de lado a relação entre homem e mulher e prevaleçam a relação entre pais e filhos, porque essa relação, ela não tem fim. A pandemia tem um fim. Assim esperamos e para isso lutamos. Então, fica aqui o meu conselho, a minha contribuição, ainda que mínima, para esclarecimento dessas questões. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no inbox, pode comentar que eu esclareço, oriento e estou à disposição, tá bom? Até um próximo, boa tarde, tchau, tchau.